precisamos de um Estado forte? O medo que funda a civilização. Imagine o seguinte cenário. Você acorda amanhã e não existe mais governo. Não existe polícia, não existe lei e nem mesmo existe um juiz. Agora responda com honestidade. Quanto tempo levaria até o caos começar? Essa pergunta simples, mas brutal, foi o ponto de partida de Thomas Hobbes, um dos pensadores mais realistas e desconfortáveis da história da filosofia. Hobbes não escrevia a partir de abstrações, ele escrevia a partir do medo vivido. Ele presenciou a Guerra Civil Inglesa, um dos períodos mais sangrentos da história da Inglaterra. De um lado, o rei, do outro, o parlamento, no meio, o povo sendo esmagado. E o resultado? Execução do rei Carlos I, colapso institucional, violência generalizada. E foi nesse ambiente que Hobbes chegou a uma conclusão que poucos têm coragem de aceitar. O maior problema da humanidade não é a opressão, é o caos. Enquanto muitos filósofos idealizam a liberdade, Hobbes olha para a realidade e pergunta: o que acontece quando ninguém manda? E é aqui que entramos em uma das ideias mais famosas da filosofia política: o estado de natureza. A verdade crua sobre o homem. Hobbes propõe um experimento mental. Ele chama isso de estado de natureza, um mundo sem governo, sem leis, sem autoridade. Agora, ao contrário de pensadores mais otimistas, Hobbes não romantiza esse cenário. Para ele, o ser humano é movido por 3 forças principais: competição, desconfiança e glória, desejo de reconhecimento. E qual é o resultado? Conflito permanente. Hobbes descreve esse estado como guerra de todos contra todos, sem regras, sem limites. Cada indivíduo se torna juiz, executor e inimigo ao mesmo tempo. E aqui está o ponto mais provocador: não existe justiça, não existe propriedade, não existe certo ou errado, porque tudo isso depende de uma coisa: a autoridade. Sem ela, sobra apenas uma lei, a lei do mais forte. E a vida humana, nesse cenário, seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Agora pense no mundo real. Regiões onde o Estado colapsa, guerras civis, territórios dominados por milícias, ausência de instituições. Isso não é teoria, é Hobbes acontecendo na prática. O contrato social e o nascimento do Estado. Diante desse cenário caótico, Hobbes faz uma pergunta decisiva: como sair disso? A resposta dele é simples e ao mesmo tempo radical: abrindo mão da liberdade total. Sim, para Hobbes a liberdade absoluta é um problema, não uma solução. Então surge o conceito de contrato social. Funciona assim: todos os indivíduos fazem um acordo, cada um abre mão do direito de fazer tudo o que quiser. Transferem esse poder para uma autoridade central. Essa autoridade é o Estado. Mas Hobbes não usa esse nome por acaso. Ele chama de Leviatã, uma referência a um monstro bíblico gigante. E por que essa metáfora?
Porque o Estado precisa ser forte, imponente, capaz de impor medo. Sim, medo. Aqui está uma das ideias mais importantes de Hobbes. A paz não nasce da bondade humana, nasce do medo da punição. Sem isso, o contrato social se dissolve e voltamos ao caos. Liberdade ou segurança? O dilema final. Agora chegamos ao ponto mais controverso. Se o Estado precisa ser forte, até onde vai esse poder? Para Hobbes, a resposta é clara. O poder deve ser absoluto. O soberano pode criar leis, punir, controlar o exército e até regular a religião. Isso soa perigoso. Sim, é perigoso. Mas Hobbes faz um cálculo frio. Um governo autoritário ainda é melhor do que a guerra civil. Aqui nasce um dos maiores dilemas da política até hoje. Mais liberdade conduz mais risco de desordem. Mais controle a mais risco de tirania. Filósofos posteriores, como John Locke, vão discordar profundamente disso. Locke dirá: o Estado deve proteger direitos, não dominar a sociedade. Já Jean-Jacques Rousseau vai ainda mais longe. O homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe. Hobbes, ele não acredita nisso. Para Hobbes, o homem não precisa ser corrompido. Ele já nasce perigoso. Agora, a pergunta é sua. Você prefere viver com menos liberdade ou correr o risco de viver sem segurança nenhuma? Porque, no fundo, essa não é apenas uma discussão filosófica, é a base de toda a sociedade moderna. Como as ideias de Hobbes aparecem hoje, na política, na economia e até na sua vida cotidiana. E o mais importante, se estamos caminhando para mais ordem ou mais caos? Hobbes no mundo real. Estamos mais perto do caos? Agora que você entendeu a lógica de Thomas Hobbes, chegou o momento mais importante, trazer essa teoria para o mundo real. Porque Hobbes não é apenas um filósofo do século XVII. Ele talvez seja o pensador mais atual quando o assunto é crise política, segurança pública, colapso institucional e disputa de poder. Quando o Estado falha, Hobbes aparece. Ele dizia que sem um poder forte, a sociedade entra em colapso. E isso não é teoria. Observe o que acontece em regiões onde o Estado perde o controle. Grupos armados assumem territórios. A lei oficial deixa de existir. A população passa a viver sob medo constante. Isso é o que Hobbes chamou de estado de natureza na prática. Não precisa ir longe. Mesmo dentro de países formalmente organizados, existem áreas onde o Estado é fraco, a autoridade é disputada, a segurança não é garantida. E nesses espaços surge algo inevitável, um mini Leviatã paralelo, milícias, facções, poderes informais, ou seja, alguém sempre vai exercer o poder. A questão é quem? E o dilema brasileiro? Liberdade versus ordem. No contexto brasileiro, o pensamento hobbesiano é extremamente relevante, porque o Brasil vive um paradoxo constante. De um lado, demanda por liberdade, de outro, sensação de insegurança. E isso gera uma tensão permanente.
Até que ponto o Estado deve ser mais duro? Quando a violência aumenta, o discurso muda. As pessoas pedem por mais polícia, leis mais rígidas, punições mais severas. E isso é Hobbes na prática. A sociedade aceita perder um pouco de liberdade em troca de segurança. Mas aqui está o risco. Se o poder cresce sem controle, ele pode deixar de proteger e começar a dominar. Então, o limite do poder, o problema que Hobbes não resolve. E é aqui que entra a maior fragilidade da teoria de Hobbes. Ele resolve o problema do caos, mas cria outro. Quem controla o soberano? Se o Estado tem poder absoluto, quem impede abusos? Quem garante justiça? Quem protege o cidadão do próprio Estado? É exatamente aqui que pensadores como John Locke entram em cena. Locke propõe limitação do poder, separação de funções, direitos individuais protegidos. Mais tarde, isso vai influenciar diretamente democracias modernas, constituições, sistemas de freios e contrapesos. Ou seja, o mundo moderno é uma tentativa de equilibrar Hobbes sem cair no autoritarismo. Hobbes e a psicologia humana. O medo continua no comando. Talvez o ponto mais profundo e menos discutido na obra de Hobbes é esse: a política é movida pelo medo. Medo de perder bens, de sofrer violência, de viver na instabilidade e, principalmente, de não ter futuro. E esse medo continua moldando decisões até hoje. Podemos ver isso nas eleições, nas políticas públicas e nos discursos dos políticos. Quando o medo aumenta, a população tende a aceitar líderes mais fortes. Isso se repete ao longo da história. Não importa o país, não importa a época. E na geopolítica? Agora amplie a visão. Entre países não existe um governo mundial forte o suficiente para impor ordem total. Resultado: o sistema internacional funciona em muitos aspectos como o estado de natureza de Hobbes. Países competem, desconfiam uns dos outros, buscam poder e segurança. Isso explica a corrida armamentista, conflitos internacionais, disputas econômicas. Nesse nível, cada nação age como um indivíduo no pensamento hobbesiano, sempre pronta para se defender ou atacar. A pergunta final: liberdade ou segurança? E agora chegamos ao ponto central de tudo. Hobbes nos obriga a encarar uma escolha difícil. O que você valoriza mais? Liberdade máxima ou segurança garantida? Porque na prática não é possível ter os dois no grau máximo ao mesmo tempo. Toda a sociedade faz esse ajuste. Mais liberdade leva a mais risco, mais controle a mais estabilidade. A questão é encontrar o equilíbrio. Concluindo, o aviso de Hobbes. Hobbes não escreveu um sonho, ele escreveu um
alerta. Sem autoridade, a civilização desmorona, mas, ao mesmo tempo, autoridade sem limite pode se tornar opressão. E é exatamente nesse espaço, entre o caos e o controle, que toda sociedade existe. O problema nunca foi escolher entre liberdade e poder, mas sobre as consequências de escolher errado.